Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 7 de janeiro de 2025, terça-feira. E olha só, ontem, dia de alívio nos mercados, né? Ibovespa em alta, 1,26%, juros futuros de novo caindo, né? Dólar de novo também em queda, fechou aí 6,12, aliás. É, e assim, eu tenho um monte de explicações para isso, o que significa que eu não tenho nenhuma, né? Obviamente, tem aí uma coisa que me parece que é a mais forte, que é um pouco da retirada do excesso de prêmios, né? Digamos assim, nesses últimos dias, com a situação fiscal e etc. Mas você ainda tem baixa liquidez, né? A gente vê, principalmente aí na bolsa, a liquidez ainda muito aquém da média diária normal. E isso, obviamente, faz com que as pessoas reavaliem posições e também coloquem o dinheiro no bolso, tá? Mas ontem me chamou a atenção duas notícias, né, específicas que eu acho que faz parte um pouco da nossa conversa aqui e do meu métier, né? Vocês sabem que eu sou analista de investimento profissional, certificado, e sou jornalista também de profissão, de carreira. Estou no mercado financeiro há uns 6 anos, mais ou menos, mas profissionalmente, né, falando, como consultor de fundos de investimento, de pessoas físicas, já fui assessor de investimento, já fui analista de investimento e uma coisa que sempre contou a meu favor foi na minha opinião, obviamente, essa ideia de que eu consigo entender a notícia, né? Pelo fato de eu já ter estado dos dois lados do balcão, né? Então, ontem, duas notícias para mim, acho que foram assim, notícias importantes para o mercado financeiro, que acabaram, segundo algumas pessoas, acabaram mexendo aí com o valor dos ativos, e elas são meio baseadas em fontes, né? Eu brinco, né, que o Fontes é o cara que mais trabalha em Brasília, né? Esse Fontes é um camarada incrível. E uma coisa que eu acho que é legal de a gente entender, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, é entender que toda vez que você lê no jornal, né? E eu estou falando de uma notícia que saiu no Washington Post, falando que, segundo fontes, né, do próximas ao Trump, o presidente norte-americano, a equipe do presidente norte-americano estaria avaliando tarifas menos abrangentes do que o esperado inicialmente, né? Elas seriam mais focadas em determinados produtos ou em determinadas correntes de comércio aí. Mas o Trump desmentiu isso depois, no fim da tarde, mas aí o mercado já tinha aceitado como uma boa notícia, os juros caíram lá, o dólar também retrocedeu um pouquinho, isso ajudou todo mundo, né? Você vê que o DXY fechou praticamente parado, né? Praticamente estável, 0,05 de alta. Então, você tem essa coisa da fontes, né, das fontes, né, a fonte falando com o jornalista, e eu sempre acho que, porque como eu já tive, né, fontes que me ligavam para me passar notinhas e informações, você sabe que o jornalista em geral, ele sabe, né, que aquilo obviamente tem um interesse, né, às vezes ele não entende, às vezes ele não está nem interessado em entender, mas para você que tá olhando para o mercado financeiro, talvez seja uma boa tentar entender isso, né? O que leva uma pessoa a contar algo para um jornalista, mas exigir anonimato, né? Todo mundo tem um interesse nesse jogo, né? O jornalista tem o interesse dele de dar um furo de reportagem, de manter a audiência dele bem informada, com informação antecipada, digamos assim, né? Uma informação mais quentinha. Às vezes acaba dando a famosa barrigada que a gente chama no jornalismo, que é uma espécie de fake news, né? Mas é uma fake news que você não espera que seja, né? Você confia na sua fonte. É mais um erro do que uma coisa deliberada.
para prejudicar o entendimento de alguém. Então, ontem, quando saíram essas notícias do Trump, eu sempre paro um pouquinho para pensar. Obviamente, eu não acompanho tão bem a política norte-americana, né? Mas eu sempre acho que a gente tem que pensar, olha, se alguém falou isso e a matéria do Washington Post era baseada em fontes, né, que pediram anonimato, por que alguém faria isso, né? Que tipo de interesse há por trás dessa notícia, né? Por que você quer fazer esse teste? Por que você quer que isso repercuta, né? E às vezes mexe com o valor de ativo, etc e tal. Então, isso é algo que tem que estar sempre na mente de vocês. E eu vou trazer para o Brasil, porque são as duas notícias que eu estava falando. Uma é essa do Trump, que as tarifas não seriam tão abrangentes, negadas pelo próprio Trump logo em seguida, né, algumas horas depois. E a outra é uma notícia que saiu na Veja, na coluna do Thomas Trauman, que já foi porta-voz do governo, né, se não me falha a memória, lá na época da Dilma. Então, um cara que tem relações muito estreitas com o Partido dos Trabalhadores, e é fácil de entender, portanto, que ele é um porta-voz disso, né? Isso não estou falando isso como algo prejudicial à credibilidade ou ao profissionalismo ou à competência do Thomas Trauma. Não conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho e sei que é extremamente competente. Mas você tem que entender, obviamente, que as fontes dele são fontes é, provavelmente de dentro do governo, né? Fontes provavelmente do Partido dos Trabalhadores, e ele soltou na coluna dele uma história falando sobre o Galípolo, né? O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, dizendo que o Gabriel Galípolo é, deve manter no Banco Central uma postura, uma forma de trabalho parecida com a do Roberto Campos Neto. E esse recado, e aí esse é um recado óbvio, né? Eu diria até que se eu tivesse que apostar, ou foi alguém muito próximo do Gabriel, com autorização do Gabriel Galípolo, que passou essa história toda para o Thomas, ou foi o próprio Gabriel, embora o Thomas não fale nada disso. E ali está cheio de recado para a gente tentar entender, né? O principal deles, é claro, é o que está escrito ali, de olha, não vai ter uma grande mudança radical, nada disso. É, o Banco Central não vai mudar radicalmente. Isso é uma tentativa, né, de ancorar as expectativas, né, de passar essa mensagem para o mercado. E fala também do dólar, que o Banco Central não vai ficar intervindo para tentar trazer o dólar para baixo artificialmente, mas que vai entrar no mercado sempre que precisar, sempre que achar uma disfunção, e você consegue ouvir o Galípolo falando, né? São coisas que o Galípolo falou várias vezes, né? E aí, lá no finalzinho, né, como diria o Winston Churchill, né, o principal de toda entrevista, toda matéria jornalística está sempre no final, né? Apesar da gente usar o lead lá no começo, está sempre no final. E ele diz assim: olha, o Galípolo é onipresente no sentido de que é o economista mais ouvido por Lula. Mas isso não significa que o Lula ouça e acate o que o Gabriel Galípolo pensa, né? E aí traça uma distinção, né? Vocês, eu acho que é isso que é importante da gente entender na notícia. Traça essa distinção. O Galípolo é uma pessoa, o Lula é outra. Um não interfere necessariamente no que o outro está fazendo, né? São independentes, então ele marca de novo essa posição de independente e também diz que, apesar dessas críticas, né, eu mesmo fui um que critiquei o Roberto Campos Neto por isso, vou continuar criticando o Galípolo por isso. Eu acho que o preço da autonomia do Banco Central é a distância que ele tem que ter dos poderes, né? O preço da autonomia do STF é a distância que os ministros do STF deveriam ter dos poderes, né? Então, ele tenta traçar essa autonomia, essa independência, mas diz, olha, o Trauma, né, o Thomas Trauma diz, olha, o Galípolo sabe que 90% do trabalho na política monetária depende de um ajuste real na política fiscal e por isso ele não vai renunciar ao privilégio do acesso direto ao presidente porque está na presidência
do Banco Central, né? Então, o que ele quer dizer, olha, para vocês que estão falando mal de mim aí, eu vou continuar falando com o Lula, mas isso não vai afetar em nada o que o Banco Central vai fazer. Não sei se foi isso que mexeu com o mercado ou não, mas eu queria aproveitar isso, porque a gente está numa época também de baixa, como é que se fala? De pouca de agenda meio vazia, né? Então não tem ninguém falando muita coisa, então ótimo para os mercados. E eu acho que isso pode ter ajudado um pouco os mercados também, marcado um pouco mais essa história de que o Gabriel Galípolo não vai ser um Tombini, né? Não vai sair cortando juros à torta e à direito de forma completamente equivocada. É, mas o que eu queria ressaltar aí nessa nossa conversa de hoje é justamente isso, né? Como a gente deve olhar para as notícias, né? Lembre-se que sempre, né, a notícia ela tem um interesse, essas de fontes, né, de olha, fontes anônimas. Quem passou essa informação para o jornalista passou com uma intenção e é essa a intenção que a gente deve levar em conta quando estiver analisando isso, né? Para quem serve esse tipo de informação? Nesse caso do Thomas aqui, está óbvio que serve para o Gabriel Galípolo mandar um recado para o mercado dizendo: olha, eu vou continuar circulando por aí com o Lula, mas vocês não se preocupem, porque apesar disso tudo, eu serei independente e autônomo. E aí você vai acreditar ou não vai acreditar, depende de você. Eu não preciso fazer sua cabeça sobre isso, né? O que eu quero deixar claro é que é importante que a gente sempre leve esse tipo de coisa em consideração. Amanhã eu quero ver se eu pego um pouquinho essa história do consignado, né? E como é que os bancos estão lidando com isso, porque os juros subiram e o teto do consignado não subiu. Quando os juros estavam caindo, toda hora o ministro da Previdência Social aparecia dizendo: não, tem que baixar o teto do consignado porque a Selic caiu. Quando foi para o lado contrário, parece que não tá funcionando bem, e isso está fazendo com que os bancos parem de oferecer crédito consignado. Agora, só para terminar aqui essa parte de notícias e economia, etc e tal, você vê como as coisas são meio combinadas, né? Você vê como é um jogo, e o presidente Lula e o governo em geral estão apostando que, na verdade, tudo que eles precisam de uma comunicação melhor, então vai trocar ali a Secretaria de Comunicação agora, que parece que alguns acham que vai ser o pontapé inicial para uma reforma ministerial. O Galípolo, ou alguém do Banco Central, ou alguma pessoa mais próxima ao Galípolo, passou essa informação aí para o Thomas Trauman. E o próprio Haddad ontem se reuniu com o Lula, né? O Haddad que teve as férias canceladas, olha que coisa triste. E, e depois, mais tarde, também, ao lado do Rui Costa, na entrada do Ministério da Fazenda, falando com os jornalistas, tentou acalmar todo mundo, falando: olha, tudo bem que tem essas coisas aí sobre o pacote de gastos, nós estamos acabando aqui de organizar tudo, então não se preocupem, porque vai funcionar assim. E uma das alternativas talvez seja ele não falou isso, né? Mas uma das alternativas que tem circulado é um pouco desse contingenciamento, um contingenciamento mais volumoso no começo do ano, para dar um choque de credibilidade, se é que ainda há espaço para isso, no mercado financeiro, mostrando o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. E ontem também fontes do governo saíram falando: olha, o governo está ok com a história do juro mais alto, as pessoas podem ficar tranquilas com isso, porque ele entende que é necessário para o Banco Central tentar controlar a inflação e tudo mais, mas o próprio governo não vai mudar absolutamente nada, nem uma vírgula sequer. Segundo essas pessoas, não tem mais onde cortar e que venha a recessão se for necessário. A forma como eles vão fazer as coisas continuarem andando é o parafiscal, é ajudar aí com crédito mais barato para setores da sociedade, que é um pouco daquilo que a gente adiantou lá no Oráculo Sucupira no finalzinho do ano passado, que eu falava: olha, com a popularidade mais capenga do presidente Lula, ele deve aprofundar as medidas mais populistas e mais heterodoxas
na economia. Então, eu não quero ficar muito longo aqui, mas a ideia hoje é até sair um pouco da economia, mas eu acho que isso faz sentido para que quando vocês acompanharem as notícias, vocês entenderem que o importante é entender quem está falando com quem por meio dos jornais. Então, e aí você consegue compreender um pouco melhor para que lado as coisas vão andar. Beleza, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa terça-feira. A gente volta amanhã, se tudo der certo. Até lá. Avante, Sucupira.